Olá, olha, os nossos ossos, eles são muito mais do que só a estrutura que deixa a gente em pé, sabe? Eles contam uma história, são um mapa super detalhado da nossa biologia. Entender essa linguagem, a osteologia, é chave não só para médicos, mas para toda a galera da área da saúde. Bora decifrar juntos os segredos que os nossos ossos guardam? Então, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, sério, muita gente deve se fazer. Se a tecnologia de hoje faz quase tudo, para que raios um técnico de radiologia precisa saber o nome de cada ossinho, de cada detalhe do esqueleto? Parece que faz sentido perguntar isso, né? Mas a resposta mostra por que o conhecimento humano ainda é e sempre vai ser insubstituível. E é exatamente por isso que a gente precisa começar por aqui. A anatomia não é só decorar um monte de nome complicado, de jeito nenhum. Ela é a base, o alicerce de tudo. É o conhecimento que pega uma mancha numa chapa e transforma num diagnóstico que literalmente pode mudar o rumo de uma vida. Para entender isso melhor, vamos usar uma analogia. Pensa no grupo humano como se fosse um mapa 3D super complexo, cheio de relevos, vales, montanhas, e a radiografia. Ela é uma foto desse mapa, só que é uma foto 2D, chapada. Para tirar a foto certa, mostrando exatamente o que precisa ser visto, não tem jeito. Tem que conhecer o terreno como a palma da mão. E claro, para ler qualquer mapa, a gente precisa de uma linguagem que todo mundo entenda, tipo uma legenda universal. Na anatomia, essa linguagem começa com a posição e os planos, que funcionam como as coordenadas exatas do nosso corpo. Eles são nossos GPS. E o ponto de partida de tudo é essa tal de posição anatômica. Pensa nela como se fosse o norte do nosso mapa corporal. É o nosso ponto zero. O mais importante é que, não importa se o paciente está deitado, sentado, de ponta cabeça, na hora de descrever algo, a referência é sempre essa. É por isso que um profissional aqui no Brasil e outro lá no Japão conseguem se entender perfeitamente. Eles estão usando o mesmo mapa. Beleza, agora que temos o ponto de partida, vamos traçar as linhas nesse mapa. A primeira é o plano sagital. Imagina uma lâmina de vidro passando bem no meio do corpo, de frente para trás, separando o lado esquerdo do direito. Pronto, essa é a nossa primeira coordenada. Em seguida vem o plano coronal. Ele também é um corte vertical, só que de orelha a orelha, como se fosse uma tiara, dividindo o corpo na parte da frente e na parte de trás. Tá percebendo? Uma grade já começa a se formar. E para fechar, o plano axial. Esse é o mais fácil, é o corte horizontal. Pensa num cinto, dividindo o corpo na parte de cima e na de baixo. Pronto. Com esses três planos, a gente tem um sistema de coordenadas 3D completo, um verdadeiro GPS para localizar qualquer estrutura no corpo com precisão cirúrgica. Certo, agora que a gente já sabe ler o mapa, vamos dar uma olhada no território, o esqueleto em si. E aqui tem uma coisa interessante, não existe um esqueleto só. Na verdade, são dois sistemas trabalhando juntos, cada um com uma missão bem diferente. Mas antes de separar esses dois sistemas, vale lembrar rapidinho, por que os ossos são tão importantes? Eles não são só um cabide para o resto do corpo, não. Eles são verdadeiras fábricas de células sanguíneas, são o cofre de segurança dos nossos minerais, o escudo protetor dos órgãos e, claro, as alavancas que nos dão movimento. É um sistema vivo e super dinâmico. E é aqui que a gente divide o time em dois. De um lado, o esqueleto axial. Pensa nele como o núcleo do corpo, o nosso eixo central. A missão dele? Proteção. Crânio, coluna, costelas, tudo que guarda o que é mais precioso. Do outro lado, o esqueleto apendicular. O nome já dá a dica, né? São os apêndices, braços, pernas, ombros, quadris. A missão aqui é outra. Movimento, explorar o mundo. Olha só que interessante. O esqueleto axial, o time da proteção, é formado por 80 ossos. Parece pouco, talvez, mas são 80 peças de uma armadura perfeita projetada para proteger nossos sistemas mais vitais. Já o esqueleto apendicular, o time do movimento, tem bem mais, 126 ossos. E faz todo sentido. Essa quantidade maior de peças é o que permite a variedade incrível de movimentos que a gente consegue fazer. E por falar em números, aqui vai uma curiosidade que muita gente não sabe. Um bebê tem por volta de 270 ossos. Com o tempo, conforme a gente cresce, muitos desses ossos se fundem, se unem. É por isso que um adulto termina com 206. Isso mostra que o nosso esqueleto não nasce pronto, ele vai se moldando e se fortalecendo com a gente. Agora, vamos dar um zoom em um osso só para ver como ele é por dentro. Basicamente, ele tem duas camadas. A de fora é o osso compacto. É a parte dura, densa, lisa. Pensa na armadura externa do osso, que dá toda a força e proteção para ele. Aí, por dentro dessa armadura, a gente encontra o osso esponjoso.
O nome engana um pouco, tá? Não é mole. É uma rede super inteligente que deixa o osso mais leve, mas ao mesmo tempo muito forte. E o mais incrível, é nesse emaranhado que fica a medula óssea vermelha. A nossa fábrica de células sanguíneas mora ali dentro. Muito bem, agora é a hora de juntar tudo. A gente já entendeu o mapa, a linguagem para ler o mapa e o território, que são os ossos. Vamos ver como isso tudo se conecta na prática para finalmente responder aquela pergunta lá do começo. E aqui está o pulo do gato. Sabe aqueles detalhes que parecem só decoreba de faculdade? Aquela pontinha de osso com nome esquisito, aquele buraquinho? Pois é. Eles são os pontos de referência anatômicos. São os marcos, as coordenadas exatas no nosso mapa 3D. Na prática, o processo é pura precisão. O profissional primeiro identifica o ponto de referência que ele precisa, como o processo mastoide, aquele ossinho que a gente sente atrás da orelha. Depois, ele posiciona o paciente de um jeito que aquele ponto exato fique perfeitamente alinhado com o feixe de raio-x. Só então, com tudo milimetricamente no lugar, a imagem é capturada. É assim que se garante que a estrutura certa vai aparecer do jeito certo. E assim, a gente volta para a nossa pergunta. Apertar o botão é a parte mais fácil, é o último passo. A verdadeira habilidade, o verdadeiro conhecimento está em saber exatamente onde apontar a câmera nesse mapa tridimensional complexo que é o corpo humano. No fim, é o conhecimento da anatomia que guia a tecnologia, e não o contrário. Ao entender a linguagem dos ossos, a gente percebe que cada parte do nosso corpo tem uma história para contar, uma função precisa. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se essa é a complexidade por trás de uma única radiografia, que outras linguagens e segredos nosso corpo ainda guarda para a gente descobrir?